Paz seja convosco. Vamos a Deus pelo nosso tempo de comunhão, pelo lanche. Nós possamos agora, nesse segundo período, dar andamento, continuidade no nosso estudo, ansiedade, com a cura, chamada oração. Finalizamos falando sobre o caminho correto e lemos o texto de Filipenses 4:8, que diz que nós devemos ocupar o nosso pensamento com tudo que é justo, puro, amável, de boa fama e de alguma virtude há, que isso deve ocupar o nosso pensamento. Coisas verdadeiras. Encontramos o que é verdadeiro única e exclusivamente na palavra de Deus, João 17:17. Felipe? O tema é o mesmo, pastor? Sim, eu mesmo. Vamos ver se eu consigo acabar esse subtema aí. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 119, Salmo 119, 151. 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. O texto de João, ele vem buscar a referência em Salmo 119, 51. A verdade também está no próprio Cristo. Apoiar-se no que é verdadeiro requer meditar, que é o que nós estamos falando sobre a palavra de Deus, Hebreus 12:2. Dois. Olhando firmemente para o autor e Consumador. da fé, Jesus come e troca. Dá uma encostadinha na porta, Helena, por gentileza. Bate uma palminha lá e fecha a porta. Jesus. O Paulo troca da aula que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da Ignomínia. que estava sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Ele é a própria palavra, ele é a própria direção. Coisas nobres, pensando em coisas nobres, devemos dar importância a tudo que seja digno de reverência e adoração. O sagrado, em oposição ao profano, é a questão de você estar sempre buscando as coisas corretas para você estar pensando. Coisas retas. Nossos pensamentos devem estar em perfeita harmonia com o Padre eterno, imutável e divino nosso Deus, como está revelado nas Escrituras. O pensamento reto está sempre em harmonia com a santidade de Deus. Coisas puras. Puro corresponde a alguma coisa que é moralmente limpa, imaculada. Devemos nos apegar àquilo que é limpo, jamais ao impuro. Coisas afáveis. O termo traduzido por afável, ele tem sentido de agradável, cordial. Isso é o que pressupõe que nós devemos valorizar, aceitar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável no sentido do próximo. Coisas louváveis. Louvável refere-se predominantemente a algo digno de profundo respeito pelos crentes, com boa reputação. Esse termo inclui universalmente virtudes, tais como coragem, respeito pelos outros. Então, quando o apóstolo Paulo ele vem falar que a gente tem que ocupar a nossa mente, a gente tem que procurar aquilo que é conforme a palavra. Sempre a condição é conforme. Quando você assiste a algo, quando você lê algo, quando você trabalha em algo, aquilo ali é conforme a palavra. Nós estamos na época da festa junina. O que é a festa junina? O que ela pleiteia?
A respeito do que é a festa junina? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E aí não é questão de você ser radical ou você ser muito xiita no pensamento. Não. O que é a festa junina? A festa junina é uma festa dedicada aos santos católicos, no caso, Santo Antônio, São João. São santos. É a ideia de você fazer uma festa em honra de. Os alimentos que estão ali são todos eles consagrados. Aquilo, mas eu faço na minha chácara, eu faço na minha casa. Tudo é consagrado nessa ideia. E aí nessa mesma pegada que as pessoas estão fazendo o carnaval gospel, o carnaval daquilo. A pessoa ela tenta mundanizar algo ou santificar algo que é pecaminoso. Nós temos que parar para pensar nas coisas que nós fazemos. Vamos lá, faz isso, faz aquilo. Não tem problema não, é cultural. Cultural é uma conversa. Vai lá no Antigo Testamento e tenta aplicar uma coisa cultural dos filisteus, dos amorreus na terra do judeu, lá dos hebreus, que você ia ver o que acontecia. O pessoal matava o cara e apedrejava. E hoje, nos nossos tempos, a gente acha que está tudo certo. Não está tudo certo. A gente tem que saber separar o santo do profano. E você não pode ter mistura. Em essência, falando de coisas puras, afáveis, louváveis, retas, corretas, em essência, Paulo estava dizendo, considerando que há tantas coisas excelentes e dignas ao nosso redor, vamos nos concentrar nelas. Se preocupa com aquilo que é importante. Olha para as coisas do Senhor, olha para a leitura, olha para a oração, olha para a convivência com o próximo, dentro de uma maneira saudável. É importante essa condição saudável. Reunião em família, uma coisa saudável. Alegria da gente ir lá visitar o Carlos e a Esther. E a Manu. E o Daniel. Ficamos lá, conversamos, brincando. Que delícia. Sempre no contexto de comunhão, procurando nos afastar das coisas. Para que tem que inserir coisas que não são abençoadas dentro de um contexto que é abençoado? O apóstolo fala, se concentra naquilo que é bom. A concentração nas virtudes cristãs afetará o seu julgamento sobre o que assistir na televisão, o que você lê, o que você pensa, livro, revista. O que acontece dentro da tua casa, do teu ambiente de trabalho? A Vânia fala que lá ela coloca louvores dentro da loja dela. Mas a pessoa que é espírita, ela vai se sentir mal. Paciência. A gente tem essa mania de querer fazer o que é errado para que o ruim se sinta bem. Se você está na tua casa e passa alguém, e você está lá ouvindo aquelas músicas lá, aquela batidão, aquele negócio cheio de palavrão, o que a pessoa vai achar? Será que essa casa é de crente? Aí depois vai todo mundo para a igreja. Aí encheu a cara, música de baixo calão, falando palavrão. A pessoa passa, a sua casa é referência do... Aí depois você quer que a sua casa tenha paz. Não vai ter paz. O cão sabe que lá é um lugar que ele pode aportar, e ele vai aportar. Aí é a discussão, é o problema, é a doença, a enfermidade, é todas as coisas. Nós temos que olhar por nossas casas, nossos lares, dentro dessa vertente que o apóstolo Paulo está. Se foca naquilo que é bom, põe o louvor. Quer ouvir uma música clássica? Ouça uma música clássica. A gente tem que tomar muito cuidado com os louvores que se ouve hoje, porque cada coisa que se ouve, às vezes é melhor se ouvir uma música clássica, apenas com instrumentos, alguma coisa assim, alguma música cantada, sem esse negócio de sofrência, os homens parecendo um bando de banana correndo atrás das mulheres, entendeu? Tira isso, porque você coloca isso na tua casa, o teu filho aprende, a tua filha aprende, e ele vai achar que ele tem que ser banana, a mulher vai achar que tem que dominar, e depois você vai, de onde veio isso? Você plantou nas músicas que você ouvia na sua casa. Como todo ensino se aplica ao medo, como todo esse ensino se aplica ao medo e à ansiedade. Nós temos que entender que os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, eles afetam o nosso modo de agir. Nós alimentamos aquilo que nós somos, ou que nós pensamos, ou que nós fazemos.
Se você é uma pessoa que só fala de caminhão, 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 o teu assunto vai ser só esse. Se você fala de Cristo, 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 o teu assunto vai ser Cristo. E aí a tua mente ela vai estar voltada dentro das coisas que são cristãs. Toda vez que você perceber sua mente perambulando pelo território da ansiedade, e você pode estar seguro que você vai fazer isso, com mais frequência no início, até que você recondicione o seu pensamento e se discipline. Você tem que mudar o rumo do seu pensamento. Qualquer situação, você vai estar no coração, teu coração começa a se mover. E aí você tem que abortar isso aí. Cheguei do Maranhão, 65 pessoas. Ô, pastor Paulo, que palavra legal. Que ensino legal. Que legal. Que maravilha. Deixa eu ficar com você. Me leva a almoçar. Eu cheguei aqui, tinha 3 pessoas na igreja. O meu coração se enche. Será que é o fim? Será que vai acabar? Será que vai abandonar? Será que não vai ter mais? Aborta. Para com isso. Deus está no controle. Ele é que abre, que fecha. E você continua caminhando. Os nossos pensamentos, eles vão se movimentar para o local da ansiedade, da dúvida. Vão se movimentar. Você está lá na loja, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. O Felipe estava lá compartilhando lá, que estava bem, não sei o quê, e aconteceu o revés lá, vai ter que gastar uma grana. Deus está no controle. Eu vigio dentro do meu raciocínio para evitar que essas coisas aconteçam novamente. Mas eu sei que o Senhor ele vai cuidar e vai guardar para que eu possa resolver os seus problemas. Não permita a si mesmo um momento consciente de tal pensamento. Você tem que estar alerta. Tem que estar alerta. A Rô colocou umas castanhinhas lá, não lembro o que é o nome daquilo. Quando eu peguei a primeira mão, comi gostoso. Quando eu peguei a segunda, eu peguei um amarguinho. Aquilo ali para mim já foi o suficiente para parar de comer. Licuri. A hora que eu peguei o amargo, aquilo já começou, já deu um alerta em mim. Aquilo tem amargo. Eu não quero. Eu não como mais. A gente tem que pensar. São todos pensamentos racionais. Não tem problema. Em vez disso, em vez de você permitir que o seu pensamento divague pelo campo da ansiedade, da preocupação, em vez disso, peça a Deus para te ajudar a focalizá-lo novamente naquelas coisas que se enquadram na lista de Paulo. Vamos ler mais uma vez Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Filipenses 8 e 9. Será que tinha muitos... Luli. Será que tinha muitos caras chamados Felipe em Filipenses? Filipenses 4, verso 9. Antes de eu ler, hein, uma piadinha. Piadinha não, uma coisa que aconteceu. Diz que caiu um avião e estavam lá em Portugal. E os caras estavam desenterrando, já tinham mais de 5.000 pessoas sendo desenterradas. Caiu no cemitério, os caras continuam. Filipenses 4, 9, vai lá. 4:9. 4, 9. O que também aprendeste e... Não, desculpe. 4, 8 e 9. 4 e 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Uma prática que eu tenho já há muito tempo. Quando eu começo a ser assediado, em especial na hora de dormir ou no sonho, de alguma coisa, violência, qualquer coisa pecaminosa, eu começo a orar antes e peço, Senhor, que a minha mente, meus pensamentos e meus sonhos sejam cativos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, clamar a Deus para que Ele ajude você a colocar o seu pensamento naquilo que é bom, que é reto, que é puro, que é agradável. É só pedir para Deus. Essa atitude deve crescer dentro de você, então diga, se eu me sentir ansioso, o que eu vou fazer? É uma coisa desagradável? É. Perturbador? É. Mas eu vou sobreviver como eu sempre fiz. A gente está virando mês após mês, após mês, após mês, e quando você chega no fim do mês, você viu que você, apesar da luta de dificuldade, o quê? Você venceu. Você está aqui ainda. Você continua vencendo.
E aí você pode ter na sua mente o entendimento de que essa vitória, ela foi uma vitória concedida pelo Senhor, em que apesar das batalhas terem sido perdidas, algumas você venceu a guerra, e você consegue olhar e observar as aves do céu, as flores do campo, mas você também olha na sua geladeira, você olha no teu fogão, você olha no teu armário, você olha o teto sobre a sua cabeça, olha o seu carro, você olha as suas coisas, bens que você tem, você fala assim, Deus está presente na minha vida. E eu estou crescendo. E eu estou crescendo. Cada vez eu apanho menos. Cada vez os desafios eles são mais complexos, mas o Senhor ele tem me capacitado cada vez mais. Quando você puder dizer honestamente que eu vou sobreviver em Cristo Jesus, você vai começar a pensar dessa forma sem ficar ansioso, e você sabe que a mudança está apenas começando. Tudo é cíclico, mudança, a menos que você continue ficando naquela condição de repetição. 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 Aí eu vou sofrer de novo. Pessoas que têm problema de relacionamento, eles não se envolvem com novos relacionamentos. Ah, homem é tudo igual. Ah, mulher é tudo igual. Aí a pessoa ela não consegue se relacionar com outras pessoas. Ela não consegue arriscar ter um novo relacionamento. O mais importante, pratique o que está sendo pregado. Tudo que você ouve, se você está aqui e você coloca em prática, bendito. Se você não está colocando em prática, fique em casa. Durma até mais tarde. É mais vantagem você ficar em casa dormindo do que você vir à casa do Senhor e você ouvir e não praticar nada. Não colocar na sua vida. Todo esse pensamento cristão deve conduzir a um fim prático. As palavras de Paulo falam de ação repetitiva e contínua. Para quê? Criar um novo hábito. Se a gente não colocar em prática, né? Se a gente não colocar em prática, tá batendo bife, tá duro. Entendeu? Se a gente não colocar em prática, a gente não vai avançar nunca. As palavras de Paulo falam dessa ação repetida e contínua para você criar um hábito na sua vida. Toda vez que você estiver ansioso, você busca a sequência, a referência na palavra de Deus, você cria um hábito. E aí com esse hábito você vai ser mais rápido, cada vez mais rápido, no combate àquilo que está te atrapalhando. Quando falamos que alguém estuda violino ou alguma outra coisa, queremos dizer que essa pessoa está trabalhando para melhorar sua destreza. Quando dizemos que um médico ou advogado tem prática, estamos falando da sua rotina profissional. De modo semelhante, a palavra que se refere a um modelo de vida e conduta. Então, está lá o Moisés fazendo o treinamento com os alunos dele. Ele está criando neles um padrão de ação e repetição. Olha, quando o cara deu o golpe e tal, você reage de tal maneira, você faça dessa maneira. É criação de um hábito na sua vida, que é o que Jesus está dizendo. Você tem que criar um modelo na sua vida. Toda vez que eu estiver ansioso, que eu estiver preocupado, eu vou trazer o Senhor na frente. Eu vou procurar que o Senhor ele me ajude e me auxilie na resolução desse problema. A palavra de Deus cultiva atitudes, ações e pensamentos cristãos. São três coisas. Atitudes, ações e pensamentos, que evitam que as provações e tentações nos dominem. No mundo passareis por tentações. Vocês vão ser provados. Você vai ser dominado por isso ou não vai ser dominado por isso? Essa é a pegada. Para compreender a relação entre esses três itens, atitude, ação e pensamento, preste atenção na analogia. Nessa comparação, se um policial vir alguém que está prestes a violar a lei, ele irá impedir essa pessoa. Semelhantemente, as atitudes e pensamentos produzidos pela palavra agem como policiais para refrear a nossa carne que ela cometa um crime contra o que determina a palavra de Deus. Então, se você estabeleceu na sua vida uma prática de leitura e aplicação da palavra de Deus, de tal forma que aquilo esteja como uma pele vestida, por isso que a gente fala assim, revista. Quando a coisa vier, da mesma maneira que o policial ele vai impedir que a pessoa faça o crime, você também vai impedir que aquele pecado, aquela dificuldade, a sua ansiedade, ela sim é colocada para fora. A hora que ela começa, você já corta.
Isso dentro da alimentação, por exemplo, é muito legal, porque a pessoa que vai lá fazer o alimento, então faz o tempero, ele não faz de qualquer jeito, não, ele vai experimentando, vai vendo, tá tudo certo. Então ontem falei para Esther e Carlos que eles me deixaram feliz com a lasanha que eles fizeram, e aí você percebe que estava tudo em ordem, o alimento estava gostoso, estava temperado, não precisou colocar sal, não precisou tirar sal, nada, estava ótimo, tudo certinho. Por quê? Conforme foi se fazendo, ela foi experimentando. Mas se ela nunca tivesse feito, se nunca tivesse experimentado, ela ia arriscar. E aí essa condição de você fazer disso uma prática, inclusive chamando novamente, claro, entendeu? O que acontece? Você começa a estabelecer cada vez um padrão mais alto. Se nós não estivermos alertas, eles, policiais ou a nossa mente, não poderão impedir que a carne haja, e aí nós estamos livres para fazer o quê? Infligir a lei de Deus. Quanto mais rápido, aconselhamento bíblico tem a ver com isso. Você tentar fazer com que a pessoa que pratica aquilo continuamente, ela comece a substituir aquela prática por uma prática boa. Substituindo aquilo, cada vez menos ela vai praticar, cada vez mais ela vai acertar, e cada vez mais, quando ela perceber que a coisa está ficando salgada, o que ela faz? Ela resolve antes. Então, às vezes a tua avó está fazendo uma comida, ela percebe que está salgada, ela coloca as batatas. Porque ela sabe que a batata vai puxar. É a forma. E conforme ela vai praticando, cada vez menos ela tem que colocar batata. Atitudes e pensamentos corretos precedem atitudes práticas corretas. Se a sua mente ela está no Senhor e nas coisas do Senhor, naturalmente as suas atitudes elas vão ser também corretas. É o normal. Somente as armas espirituais ajudarão em nossa guerra contra a carne. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Segunda Coríntios, capítulo 10, verso 4. Alguém, por favor? Porque no meio de muitos... Não. 2 Coríntios 10, 4. 10. 4. Porque começou certo. Porque coisa séria. 10, 4, 2. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. O que é um sofisma? Sofisma. É um pensamento antecipado. Sofisma é o seu pressuposto. É aquele que você acredita que é. E aí ele vem falando, as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa guerra, elas não são carnais. Ao contrário disso, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas. Nós anulamos esses padrões que já são comuns. Fez isso, vai ser isso. É desse jeito, acontece isso. Você anula isso. Porque a sua palavra ela não é natural. A sua palavra é espiritual. Ela é sobrenatural. Combatendo a ansiedade com a oração e fazendo outros ajustes de atitude, podemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu creio que seja o verso 5. Verso 5? Não, é isso mesmo. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Que toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é levar cativo? Preso. Então a pessoa vai cometer um delito, um crime, o policial lá pega aquela pessoa e prende ela, para que ela não faça mais aquilo. Você está vivendo, você percebe que esse pensamento está começando a crescer no seu coração. O que você faz? Prende ele, para ele continuar não agindo, não agir mais. O comportamento puro, por sua vez, produz paz e estabilidade espiritual. O profeta Isaías afirmou, Isaías 32, 17. Isaías 32, 17. O efeito da justiça
Desculpa, repete, como é que é? O efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça, repouso em segurança para sempre. Qual que é a consequência de você manter a sua mente firme nos caminhos do Senhor? O efeito das suas ações será o quê? Paz. E o fruto da justiça, repouso, segurança para todo sempre. O que nós mais buscamos? Justiça, descanso, que é o que tem em Salmos 23, repouso e segurança para sempre. Tiago escreveu Tiago 3, 17 e 18. Tiago 3, 17 e 18. Tiago 3, 17 e 18. Nos diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça, para que se promovem a paz. Para os que promovem a paz. Então, esse fruto de paz é exatamente o que a pessoa ansiosa não tem. Porque ela está preocupada com outras coisas. Se você vive segundo os padrões das Escrituras, você vai viver desse jeito, com paz. Pastor, mas eu vejo pessoas que são cristãs em que elas não têm paz. Será que são cristãs? Ser cristão não é ser batizado. Ser cristão não é estar numa igreja. Ser cristão é ser uma nova criatura, com uma nova mente. Metanoia, palavra grega que diz mudança de mente, que os coachings diz que é o quê? Como é que é lá? É mindset. Metanoia e mindset é a mesma coisa, tá? Só que o mindset que eles falam, que é a mudança de mente, é segundo padrões que eles entendem que vão fazer com que você chegue no seu alvo. A metanoia, que é a palavra grega que está na Bíblia, ele vem falando de uma mudança não conforme aquilo para dar certo, mas conforme as Escrituras dizem que vai dar certo. Aí você ou confia no que é natural, ou você confia no que é eterno. Apóstolo Paulo também exemplificou o fruto espiritual da paz, do regozijo, da humildade, da fé, da gratidão. Ele se apoiou claramente naquilo que era verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Portanto, ele não se sentia tolhido de dizer às pessoas que o conheciam para praticar o que observavam em sua vida. O apóstolo Paulo ele fala uma coisa que é extremamente perigosa. Sejam meus. O que ele estava falando? O que eu vejo, vocês veem eu fazer, façam também. Você tem coragem de falar isso para alguém? Seja meu imitador nessa área. Seja meu imitador na leitura. Seja meu imitador na oração. Seja meu imitador. Quando você quiser uma referência de transporte, Transparaíso. Não é aquele negócio que o cara coloca lá a melhor esfirra do mundo, o melhor frango do planeta. Não é nada disso. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, ele é a referência. Ele é a referência. Hoje temos o Novo Testamento como padrão divino para a nossa conduta. Porém, de modo algum, isso significa que aqueles que geralmente pregam, ensinam e expõem o Evangelho, é permitido viver da maneira que deseja. E eu sou o primeiro que tem que tentar ser o mais fiel possível. E eu e Rô ficamos numa guerra bendita em que um corrige o outro. Você não acha que você está agindo errado desse jeito? Você não acha que você tem que fazer desse jeito? Você acha que é assim, assado? E é incômodo. Quando um corrige o outro, a gente sente mal. Fala, pô, tá falando isso aí, entendeu? Mas é o ato da gente estar sempre se policiando, que é a condição da convivência. Por isso que eu volto à condição. Cristianismo é dentro da igreja, não é só online. Rainer está com a gente aí frequentemente, está com as dificuldades lá. Espero que no momento certo o Senhor possa provisionar ele de um automóvel e a condição do combustível para que ele possa vir aqui congregar conosco. Então, por enquanto, essa é a condição que dá para ele viver. Mas quando puder, tem que participar. É aqui que a gente cresce. Porém, de modo algum, isso significa que aqueles que pregam, ensinam, podem viver da maneira que desejem. Muito embora nenhum de nós seja apóstolo, nossa vida deve ser digna de imitação, ou
nós nos desqualificamos fora do ministério. Se você chegar na minha casa e você não vê um padrão cristão, sai fora. Nós temos falhas, eu, Rosângela, Luísa. Cada vez mais que a Luli vai crescendo e vai tomando as decisões, ela vai provavelmente cometer mais erros, mas nós buscamos fazer aquilo que é bendito. Temos que tentar buscar. Então é limpeza, organização, é padrão, modo de agir, modo de falar. Como eu estou aqui, eu tento viver na minha casa. E se você chegar na minha casa, você tem que ver isso. Pode ver algum dissabor, alguma coisa, mas o processo, o padrão é o quê? Tentar ser reto segundo a palavra. Além do mais, como crentes, deveremos todos provar a nós mesmos sermos praticantes da palavra. Tiago 1:22. Tiago 22. 22. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É ação de Deus isso aqui? Lê de novo, Roluli. Acho que o povo não ouviu. Tornai-vos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. É papel de Deus isso? Não. É do Espírito Santo? Não. Jesus Cristo? Não. É do líder espiritual? É do governo? É de quem? O apóstolo Tiago, ele fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque se você não se torna praticante da palavra e é só ouvinte, você está enganando a si mesmo. E você acha que você está aprovado. Jamais se espelhe no ministério de alguém cujo estilo de vida você não pode respeitar. Se você não olhar para a minha vida, para a vida da minha família, como exemplo, vá procurar um outro lugar. Algum lugar que realmente a pessoa ela seja bíblica, seja realmente cristã. Finalmente, ele finaliza: o Deus da paz será convosco, disse Paulo, que terminou com essa nota porque estava se dirigindo à questão da estabilidade espiritual em meio às provações. Percorremos todo o círculo até o ponto original para combater a ansiedade com a oração. Quando seguirmos tal prática, estamos seguros de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Filipenses 4:7. Quando você faz a sua parte de buscar Deus, ler a palavra, de orar, percebe que a ansiedade ela começa a crescer. Você busca combater aquilo. Não consigo sozinho. Busco auxílio. Pessoas que estão à sua volta, que podem ter um pouco mais de espiritualidade, que podem te ajudar naquela luta, para te fazer forte. O que acontece? A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração, que não é o nosso coração cardíaco, é o centro da nossa emoção, e a nossa mente em Cristo. Não há melhor proteção contra a ansiedade do que você se entregar ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai querido, pela tua graça, pelo teu amor e teu cuidado. Queremos, Pai, pedir que o Senhor nos guie, oriente e abençoe. Mais e mais possamos, Pai, seguir os teus caminhos, os teus ensinamentos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.